Reino de Deus, uma expressão absolutamente central no cristianismo e absolutamente central se quisermos compreender Jesus e a missão de Jesus. Antes de mais, aqui uma questão de português. É reino de Deus ou reino dos céus? Porque, de facto, nos Evangelhos aparecem as duas expressões. Aparece a expressão reino de Deus e a expressão reino dos céus. Refere-se exatamente à mesma realidade. Sobretudo São Mateus, que escrevia para judeus, e os judeus tinham muito pudor com intimidades excessivas com Deus, mesmo dizer o nome de Deus já podia parecer intimidade exagerada. São Mateus muitas vezes usa a expressão reino dos céus. Os céus, em vez de falar de Deus, em vez de dizer a palavra de Deus, diz os céus. Muitas vezes dizemos só o reino. Nós encontramos a expressão o reino de Deus, imensas situações na nossa linguagem cristã. Por exemplo, no Pai Nosso, dizemos: venha a nós o vosso reino. As parábolas de Jesus nos Evangelhos, todas acerca do reino. O reino dos céus é como uma semente pequena que um homem lançou num campo, ou como uma rede que apanha todo tipo de peixes. Quando Jesus enviou os apóstolos em missão, o que é que lhes disse para fazer? Vão e anunciem que o reino dos céus está próximo. A mãe de Tiago e de João, dois dos apóstolos, foi ter com Jesus para meter uma cunha. E qual foi o pedido que ela fez? Que estes meus dois filhos, no teu reino, se sentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Na cruz, o bom ladrão pediu a Jesus: lembra-te de mim quando chegares ao teu reino. E Pilatos, na cruz, pôs um letreiro que dizia simplesmente: o rei. E os judeus protestaram: tira aquele letreiro a dizer o rei dos judeus, põe um letreiro a dizer que ele disse que era o rei. E Pilatos respondeu: o que escrevi está escrito. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o sonho de Deus para o mundo. É o projeto de Deus para a obra da criação. E, portanto, é a finalidade da nossa história. Para onde é que vamos? Vamos para o reino. Em que é que consiste? Podíamos dizer, simplificando, podíamos dizer que consiste em duas coisas: na fé e na justiça. A fé, ou seja, que os homens reconheçam que têm um pai no céu e que o amem e que tenham uma relação com ele. Fé. E a justiça, que os homens se tratem como irmãos. Justiça no sentido mais profundo da palavra, não só dos tribunais, mas das relações justas. E, portanto, que haja dignidade para todos, que haja condições humanas para toda a gente. Entre estas duas palavras, a fé e a justiça, se situa precisamente aquilo que é o sonho de Deus ao criar o mundo. Pode dizer: mas Deus não podia ter criado um mundo já assim, já perfeito, onde as pessoas o conhecessem e amassem, e onde se tratassem todos como irmãos e só houvesse amor? Podia, se tivesse feito de nós marionetas. Deus não nos pediu, não nos perguntou se queríamos que existisse o mundo ou não, mas entrega-nos o mundo na mão e agora dá-nos a missão de o construirmos. O que não quer dizer que não nos inspire e que não nos diga como é que as coisas deviam ser. Deviam ser reino. Muitas questões. É para este mundo ou só para o final dos tempos? O reino de Deus, muitas vezes as pessoas falam do céu, dizem: no reino dos céus. Não percebem que a palavra céus, de facto, tem a ver com Deus, não tem a ver com a vida depois da morte necessariamente. O reino de Deus, este sonho, esta utopia de Deus que Jesus Cristo veio trazer e pela qual ele deu a sua vida, é para ser cumprida aqui ou só depois da vida. Bem, ambos. Fala-se em teologia nesta expressão, já e ainda não. É para ser começado já na Terra, embora tenhamos que ter consciência de que aqui nunca será completamente acabado. O reino de Deus, acabado na sua versão total e definitiva, de facto, só no céu. Aqui vai crescendo, como Jesus explicou, vai crescendo como um grão de mostarda, que cresce, é uma semente muito pequenina, às vezes com inícios muito pequenos, mas depois um dia se tornará uma árvore muito grande que alberga todas as árvores do céu, disse Jesus. Cresce neste mundo, mas por entre muita ambiguidade. Muita ambiguidade. Vejam, por exemplo, os telejornais, embora os telejornais deem sobretudo as notícias negativas. Mas vejam, por exemplo, os telejornais, ou seja, Jesus contou a parábola do trigo e do joio.
O mundo é como se fosse um campo onde está semeado trigo, ou seja, boa semente, coisas boas, que cresce, mas está semeado também joio, coisas negativas. Joio é uma erva daninha muito parecida com o trigo e que crescerão juntos até à ceifa. Algumas pessoas perguntam, mas então o reino de Deus é a Igreja? Coincide com a Igreja? Não, não coincide com a Igreja. Os últimos Papas foram todos muito fortes neste aspecto. A Igreja está ao serviço do reino, ao serviço da construção do reino. Tem um papel único, porque é na Igreja onde há a consciência do projeto de Deus, a consciência de quem é que está por trás do sonho, de Deus, etc, etc. Mas nós na Igreja não somos necessariamente os melhores construtores do reino. Em todo o lado, no mundo, há homens e mulheres que, lutando pelo bem, lutando pelo amor, lutando pela justiça social, lutando pela verdade, procurando a verdade da vida e procurando a Deus, estão a trabalhar no reino. Embora possam não ter consciência nenhuma, até se podem dizer ateus. Estão a trabalhar no reino, a trabalhar neste sonho que Deus trouxe. Outra pergunta, o reino é uma realidade meramente espiritual ou é uma realidade social? A mãe dos filhos de Zebedeu achava que era uma realidade social, ou seja, que Jesus instauraria aqui uma nova forma de governo com o seu exército e portanto ela pedia que os seus filhos ficassem sentados nestas posições de poder. Jesus diz claramente a Pilatos, o meu reino não é deste mundo, ou seja, não estamos a falar de um governo temporal. Por outro lado, também não é só uma realidade espiritual, uma realidade interior no coração de cada pessoa, cada vez que há, mas é também uma realidade social, cada vez que há dignidade nas relações, que há comunhão na diferença, que há preocupação com o outro, que há a busca do bem, aí está presente o reino institucionalmente, socialmente, nas nossas relações, não só no coração de cada pessoa. Por último, o reino é obra de Deus ou é obra nossa? Bem, Jesus convida-nos a trabalhar no reino. É obra nossa, mas é obra nossa com a força de Deus. Se não fosse a força de Deus, nem nos lembraríamos de amar, nem seríamos capazes de amar, nem seríamos capazes de procurar a verdade e procurar a justiça. É a ação de Deus à qual nos abrimos, não só com a nossa boa vontade, mas com o nosso trabalho também. O que é que consiste ser cristão? Ser cristão consiste, por um lado, numa intimidade com Deus e, por outro lado, no sentido de missão no mundo, construção do reino. O que significa, na prática, a construção do reino? É dar catequese, se calhar também, para que Deus seja conhecido. Mas estou a construir o reino através do casamento, para quem é casado, através do meu sacerdócio, através da minha vida profissional, através das relações sociais. Ou seja, um cristão, onde quer que esteja, em qualquer situação, mesmo que esteja na praia em férias, está ao serviço de Jesus Cristo a trabalhar pela construção do reino. Por isso, peçamos a graça de ser assim, de gastar toda a nossa vida, de acordo com a nossa maneira de ser e da nossa vocação, gastar toda a nossa vida em colaborar com Jesus na construção do reino. Reino de Deus, uma expressão que vale mesmo a pena abraçar.